Aí está! Bom dia, pessoal! Sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026. Agora são 11 horas 4 minutos e para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde vim, muito menos para onde eu vou. Não sabe de onde eu vim, não sabe para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento. Aproveite agora, dê seu like, inscreva-se. Mas que lugar estranho é esse? E não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, já tocou, já estou indo buscar minha primeira corrida aqui em cima do morro, do lado do Cafofo do Sol. Viagem lá para Rua das Andradas, na Lomba das Óticas. É uma daquelas ruas ali que dá acesso a Vicente Monteja, lá pelo outro lado, lá. Ida Passuelo, mas eu tô achando esse caminho aqui. Ah, tá. Tem que fazer a voltinha lá embaixo na lomba de 45 graus. Você sabe, né? Aquele acesso de 45 graus. Pois é, você tem que descer agora 45, depois vou ter que subir a rua do lado, porque eu nunca entrei naquele lado de lá. Eu nunca entrei. Vai ser a primeira vez em... Tá, chega de relação. Sexta-feira, 13. De 13 não tem nada, não sei. Calorão. Patati patatá, verão em Porto Alegre, carnaval, né? Carnaval. O que será que nos espera? Eu só sei de uma coisa, estou saindo atrás da minha meta e nada mais. O que vier é lucro após disso. Será que dá para fazer? Acho que dá. Acho que dá para fazer porque vai ter ausência de passageiros e de população em algum momento, com certeza. A população vai para a praia. Isso é fato. Grande parte da população vai para a praia. Mas tem muitos que não gostam de carnaval, assim como eu, por exemplo, que adoram ficar em Porto Alegre nessa época. Da mesma maneira que vai ter muitos colegas que vão trabalhar na praia também. Então também cai um pouco. É a mesma teoria aí dos últimos finais de semana, mas eu acho que agora um pouco mais acentuado. Talvez ali por segunda e terça-feira seja bem complicado. Seja bem, o pessoal já vai estar tudo com ressaca, aquela coisa toda. Mas acho que hoje rola. Deixa eu mostrar para vocês a ruazinha aqui que eu vou subir, que eu tô descendo aqui, essa aqui que chama Ângelo Passuelo. Isso aqui é tudo da família Passuelo, né? Essa aqui é Ângelo, a rua que eu vou buscar meu passageiro é Ida, e lá embaixo tem o João Passuelo, né? Provavelmente foram donos dessa terra em algum momento da vida, aquela coisa toda. Aqui tem uma lomba bem íngreme, né? E logo na frente vai ter uma voltinha, e se eu pegasse a direita, que seria o caminho natural, aqui à direita, por exemplo, aqui eu sairia na Vicente Monteja. Só que meu passageiro está nesse outro lado da rua, ó, que chama Ida Passuelo. E essa é a ruazinha que eu falei que eu nunca subi. A primeira vez que eu subo aqui. Também é exatamente o mesmo padrão daquela rua anterior ali. Algumas casas, bonitas as casas por sinal. Íngreme, com asfalto. E cadê meu passageiro? Pelo PIN aqui já tá no meio da rua. Espero que realmente esteja. Como é que é o nome? Fabiane. É passageira, na verdade. Tá lá no meio da rua. Uma delícia, esperandinho já. Primeira viagem de Comfort, 27 pilas. Então aqui da Vila Nova, em direção à Lomba das Óticas, lá no Centro Histórico de Porto Alegre. Pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Esse aqui, né, Sena? 17,55. Esse aqui, ó. Muito obrigada. Feito, um bom dia aí. Excelente final de semana, bom feriado, viu? Obrigado. Aí, pessoal, para quem não conhece, essa é a Lomba das Óticas. Reparem que a maioria das lojas que tem à direita são tudo ótica, ó. Ótica São José, Usina das Unhas, só para me ajudar, Ótica Laura, Center Ótica, Pop Óculos Diferentes. Lá na frente tem Óculos IA, não, Ótica Opus. Ó um colega aqui, ó, adesivo de ar de obra.
Agora tu veio, merda. Agora tu veio, merda. Eu vi teu adesivo ali, o meu adesivo no teu carro, por isso que tu... Patrick, o carro, ele segue lá, mas eu já olho lá. Ah, não é tu, seguidor, tá bom, um abraço, meu bruxo. Não sei quem é Patrick, mas enfim. Grupo Lobão, loja de empréstimos, Policlínica Andradas, Ótica Visual e Ótica Andradas. Por isso que eu chamo aqui, ó, Lomba das Óticas. Essa quadra da Rua dos Andradas entre a Dr. Flores e a Praça Dom Feliciano. Deixa eu comentar um vídeo que eu vi com vocês. Deixa eu comentar com vocês um vídeo que eu vi esses dias. Eu tenho falado aqui que ultimamente, ultimamente já faz mais de um ano, o que eu consumo de televisão em casa, com exceção de alguns jogos de futebol e NFL, é YouTube, né? Enfim, vários canais de viajantes que eu acompanho aí e tal, que eu cansei de citar já. E esses dias apareceu como recomendação para mim um vídeo que era imagens antigas de Porto Alegre, porque de vez em quando eu procuro esse conteúdo também, de vez em quando vem umas recomendações bem interessantes. E era um vídeo de uma filmagem justamente aqui do centro da Avenida Independência, aqui desse setor aqui. A pessoa vinha caminhando desde da Dr. Flores até ali a altura do Colégio do Rosário. O filme era mais ou menos... Aí, deixa eu sair que chegou o bus. O 520 chegou, tô na parada do ônibus aqui. E o que me chamou a atenção, primeiro, que a Independência é mão dupla. Isso aí é anos 80, tá? O vídeo foi filmado nos anos 80. A Independência é mão dupla. Eu não lembro, não tenho essa lembrança, esse registro na minha cabeça. Da Independência mão dupla. E a Dr. Flores, também mão dupla. E aqui as ruas invertidas, ali, as mãos praticamente todas invertidas. A Barros Cassal, acho que tinha 2 vias. A Garibaldi era o contrário. A Garibaldi, ao contrário, eu lembro, porque eu vinha muito visitar minha avó que morava na Protásio, daí ela nos buscava na rodoviária e a gente pegava um táxi ali, e táxi, em vez de subir a Santo Antônio, subia a Garibaldi. Esse registro na minha cabeça eu tenho. Enfim, bem interessante de ver. O que me chamou a atenção é o seguinte: a estrutura de cidade é exatamente a mesma de 35, 40 anos atrás, aproximadamente. Só que a população, eu não vou saber dizer quantas mil pessoas aumentou dos anos 80 para 2020, mas muito, né? Número de carros, aquela coisa toda. E a cidade parece que não evoluiu nesse sentido, né? Esse é o comentário o que mais me chama a atenção. Tu via, claro, com todo o aspecto anos 80, as pessoas trajadas, né? Anos 80, os carros daquela época. As ruas iguais, as ruas são as mesmas, né? Literalmente as mesmas. Por um lado, isso é complicado, né? Porque tu imagina que a cidade também deva evoluir de acordo com o crescimento da população. Não foi o caso. Ou pelo menos dessa região que foi mostrado, né? Mas enfim, um vídeo bem interessante. Infelizmente não vou saber citar o nome do canal, nem o nome do vídeo, porque apareceu na minha timeline, no meu feed, né? Aleatório ali, como recomendado, eu vi, mas eu não registrei qual é o canal e qual é o vídeo. Mas enfim, fica a dica. E eu já tô aqui já conversando com vocês há 5 minutos e nem a merda do estagiário me mandou. Então vamos ligar o X e seguir trabalhando. Tô aqui na Praça Dom Feliciano, bem em frente à Santa Casa de Misericórdia, esse prédio à esquerda. E lá na frente um prédio que tem ali na Salgado com a Borges de Medeiros ali, com a João Pessoa, aquele... Inclusive, esses dias teve um incêndio ali no 7º andar. Enfim, vou ligar o X aqui e seguir. 4 passageiros. 4 homem grande, forte, fedorento. Sei lá que empresa que são. Peguei lá na Carlos Gomes agora, trouxe aqui para uma firma na Pernambuco, no bairro Navegantes. Mas não era sobre isso que eu queria falar. Eu queria falar sobre o... Não para. Eu já tô indo pra minha 5ª corrida sem tirar. É 5ª? Não, tô indo pra minha 6ª corrida sem tirar. Agora são 20 para 1 da tarde. Já fechei sem pilha em menos de 2 horas. Vou buscar agora aqui no Rossi Mais e o irmão Félix Roberto para levar lá para Leopoldo Bira. Mais uma corridinha. Ah, sim. Lembrei que eu queria falar nesse shake. Na corrida anterior, essa aqui eu já tô ligado. Na corrida anterior, que foi a 5ª corrida que eu peguei hoje, eu me dei conta que apareceu ali, porque eu não leio, eu só leio as informações da chamada que me interessam. Valor, destino, principalmente, e daí agora eu vou pro Guigo, né?
e vão daí a gente analisa rapidão isso aí. São as informações que eu vejo. Lembrando que eu não vejo a nota na chamada ali, porque minha nota é filtrada. Então eu não preciso me preocupar. Não é o que vai definir se eu vou aceitar ou não a corrida. E tem a informação, né, que o estagiário colocou turbo não, mais 10%, mais 15% referente ao Uber Pro. Eu fiz 5 corridas, eu só me dei conta na anterior, na quinta chamada, que tá 10%. Para quem não viu o vídeo de ontem eu caí do diamante pro ouro porque eu recusei muita corrida, porque ontem tocou como se não houvesse amanhã. Ontem eu trabalhei quase que toda a tarde, pelo menos, só com Comfort 4.9 Plus, ou seja, o maior filtro que eu tenho condição de fazer, né? Tipo, reduzido ao máximo o número de ofertas no sentido em relação à nota de passageiro, só com a categoria Comfort, que é as que eu tenho acesso, sem dinheiro habilitado, ou seja, o maior filtro que eu posso fazer é esse. Trabalhei assim, e mesmo assim eu recusei muita corrida, porque o estagiário antes só queria mandar para as pontas, e como estava com dinâmica, ele estava tocando muito, só queria fazer as curtas, e com isso minha taxa caiu, eu caí pro ouro. Nessas 5 corridas que eu fiz hoje, eu não percebi nenhuma diferença entre os 10% que ele está me pagando agora e os 15% que ele está me pagando até ontem de tarde. O que isso significa? Na minha cabeça está mais do que provado que é tudo teatrinho, esse tal de bônus de 10%, 15%. Ele vai oferecer de acordo com o que está acontecendo nesse instante, né? Tipo, se agora tá bom, se agora tá precisando de motorista, vai oferecer mais. Se agora não tô precisando de motorista, eu vou oferecer menos possível. Independente se ele é pró, se ele é ouro, se ele é puta que pariu, né? Não interessa isso, na minha cabeça. Por exemplo, tô indo buscar uma corrida 21,59 para 8 km que eu vou buscar aqui no Muay Thai e levar lá para Santana. Ou seja, é isso aí, né? Não tá extraordinário? Não tá extraordinário, né? Mas eu não consigo perceber a diferença entre 10% e 15%, por exemplo, né? Não percebi nenhuma. Todas as corridas que eu fiz hoje estavam ali ok para bom e nada de extraordinário. Nada de extraordinário, mas também nada para baixo também. Enfim, só queria compartilhar isso com vocês. Chegando aqui já pegar o Christian. Já era pra estar platina aqui, tio. Já era pra estar platina. Ah, virei platina agora. Pela primeira vez na história, eu sou platina. Pela primeira vez na história. Porque ou eu era azul antes, até que eu virasse essa promoção aí. E não sei como eu consegui entrar no diamante do nada e nunca mais saí. Porque eu entrei direto pro diamante porque eu já tinha pontos o suficiente quando eu consegui a taxa, no caso, né? E nas outras oportunidades também que eu tive essa questão do sobe e desce de categoria, pela numeração pela quantidade de pontos, eu sempre fui direto ou no diamante ou no mais baixo, se a taxa estivesse baixa. Mas só pra dizer sobre esse passageiro, mais um esquisito, só pra não passar batido. Ele é um velho falante. Pra começar, baixei a janela lá logo que eu finalizei o take anterior. Boa tarde, seu César. Ele disse só até a meia-noite. Começou assim. Um velho de 80 anos de idade, segundo ele. Desbocado, para não falar muito mais do que isso. Veio cheio de contação de história e de vantagem. Sabe aqueles velhos contando vantagem? Esse intitulou, e eu posso estar falando uma grande bobagem agora de uma pessoa, segundo ele, conhecida em todo o Brasil. E eu não conheço, mas segundo ele é conhecido em todo o Brasil. E segundo ele foi ele que fez o projeto da Arena e do aeroporto Salgado Filho, por exemplo, né? E ele se intitula o Homem Gás.
Diz que eu procura aí na internet que tu vai me achar. Eu sou conhecido em todo o Brasil, falando assim, sabe, jogando merda no ventilador o tempo inteiro. Até que chegamos ali. 2, 3 sacolas, que ele fez compras, não sei, porque ele estava numa visita. Segundo ele, é construtor, tava fazendo um negócio com a Cirela, ali perto do Bourbon. Mas enfim, mas que velho chato, sabe? Favor de velho desbocado, velho babão, sabe? É aquele tipo, sabe? Tá, virei platina. 4h13 da tarde. Sabe o que mudou na minha vida? Eu não vi se essa corrida é com 15%, não deve ser. Mas tirando isso, não mudou porra nenhuma. Deixa ali na porta do hospital. Aham. É que tem motorista que não quer entrar, eles acham que não pode. Não pode, ali é carga, descarga. Aqui? Isso. Muito bem, dona Eva. Um bom final de semana e tudo de bom pra sua mãezinha. Aproveitem o carnaval. Obrigado. Não, imagina, eu adorei o Acorda Velho. Essa aí eu vou levar. Eu amo a cega, olha. Que bom que pelo menos o oftalmo tá em dia, né? Tá marcada a consulta do oftalmo, pelo menos, né? Tchau, dona Eva. Tudo de bom pra senhora. Coisa querida, a senhorinha que eu trouxe aqui pra ver a mãezinha dela, que tá se despedindo de alguma maneira, né? Ela não usou essas palavras, mas eu entendi. 93 anos de idade, tá internada aqui no Cardiologia, ela entrou radiante, a dona Eva, que eu tô muito feliz, minha mãezinha tá melhorando. Eu disse, que legal, que bom, então a senhora tá indo visitá-la, sim, eu vou ficar com ela. Hoje a gente tá se decidindo. Só para não passar batido, né? Olha onde eu vou parar aqui agora. Só para finalizar esse take, não quero provocar ninguém. Ponto de táxi do Cardiologia. Só para não passar batido. Não tem ninguém aqui. Enquanto os guris não chegam. E daí ela vinha radiante, né? Meio que no anestesiada de alguma maneira da dor que ela deve estar sentindo. E lá pelas tantas, ela assim, eu adorei o comentário dele. Pra quem não... Eu vou contextualizar esse meu comentário. Eu tenho essa plaquinha no carro aqui, ó, que é alusiva ao canal. E tem a frase Agora Tu Veio, que eu uso direto como um bordão. Ó, passou um taxista aqui me encarando agora. Né? Pra quem tá acostumado aqui no canal já sabe que Agora Tu Veio é um dos bordões que eu uso direto aí. E daí ela vinha até... Passou o primeiro contato, a primeira falação dela e tal. Ele se aquietou. E daí lá pelas tantas... Via descendo Antônio de Carvalho. Eu trouxe ela lá do Mário Quintana. Ainda bem que minha consulta do oftalmo já está marcada. Eu disse, o que houve, dona Eva? O que houve? Assim, agora que eu entendi o que está escrito aqui. Eu achei que estava escrito Acorda Velho. E eu estava pensando, por que Acorda Velho? O que será que o senhor quer dizer com isso? Rodoviária, não. Rodoviária numa sexta-feira de carnaval, mas eu não vou nem dia... E daí eu disse, não, Agora Tu Veio, senhora. Sim, agora eu entendi. Eu tava lendo errado, dizia ela. Eu disse, tá bom, tá desculpado, enfim. Bora ver a mãezinha. 12h30 da tarde, vai chamar só um pra almoçar agora, aqui na Princesa Isabel mesmo. Não, vou ali no Pegasus, que eu quero mijar. Se não tocar até ali, daí eu paro ali no Pegasus, os postos de Ipiranga que tem aqui na São Francisco com a Ipiranga. Deixa eu almoçar por ali, vou no banheiro. Depois retomamos a jornada do dia de hoje. Tinha uma época que eu chegava ali e voltava a nota do passageiro, sabe? Mas não, deixa 5.0 pra ele. Tá tudo certo. Rapaz com especial. Não tão especial assim, retardado mesmo, bobalhão. Esses gurizão novo que não sabe ainda como é que a vida acontece, sabe? Tá, mas não é sobre o Pedro que eu queria falar. Enquanto eu trazia o Pedro pra cá, eu peguei ele no Partenon depois que eu almocei. Só um pouquinho. Que delícia, cara. Que delícia.
Enquanto eu trazia o Pedro pra cá, vinha aqui pela Mariante, vazia. Agora são exatamente 3 horas da tarde. Vazia. Daí caiu a minha ficha, né? Última semana, assim. Ontem eu comentei com um rapaz que as quintas-feiras são as novas sextas-feiras no verão, né? Pessoal, todo mundo debanda na quinta e as sextas parecem feriados. Ramiro com turbo? Ah, nem sabia que tinha turbo. Turbo? 10 pila com turbo no Comfort. Uma viagem que vai me pagar 13,19 o km, porque ela é curtíssima. Pegar na Ramiro e levar pro Shopping Total. Turbo? Ah, não sabia disso. Estamos em turbo e não sabia. Deixa eu ver as oportunidades aqui antes de continuar minhas conversas. Turbo das 13 às 18 horas, ganho mais 3 por hora nessa região aqui. Que região é essa? Só aqui nos Puff. Perto da Redenção, Centro Histórico, Cidade Baixa. É apertadinho, é difícil de ficar aqui. Tanto que essa aqui eu vou pegar no limite da área do turbo e vou levar pra fora da área do turbo. Tá, mas isso é o de menos. Não é sobre isso que eu queria falar. Hoje parece feriado, sabe? Hoje parece que tá um dia de feriado mesmo. Tem um movimento e tal, mas em relação a trânsito, tá? Tá, e agora como é que navega? Ah, tem que sair fora disso aqui. Você está online. Tá, mas não vai sair fora. Então deixa quieto, não sai fora. Eu sei chegar ali. O que aconteceu? Deixa eu mostrar pra vocês. Só pra mostrar pra vocês aqui o que tá acontecendo no meu aplicativo. Eu fui lá no menu oportunidades pra ver que turbo que é, cliquei na área de região. Daí tá aí, apareceu agora, enquanto eu tenho que buscar a Jéssica ali na Ramiro Barcelos, pra levar pro Total, a área demarcada do turbo, né? Só que desapareceu o botão navegar ali, ó. Ah, mas eu não tenho nenhum problema em relação a Ramiro Barcelos daqui. Só que eu queria que o botão navegar tivesse ali, ó. Por que tiraram o botão navegar? Tá, o que eu tava falando? Última semana, né? Última semana de trânsito lento, de trânsito leve. E esse final de semana vai ser um arrasto de tão leve. E quarta-feira deve voltar boa parte da população. Na verdade, o pessoal, os mais organizados, começam a voltar segunda, né? Pra ajeitar a mochila das crianças, aquela coisa toda. Ajeitar a casa, fazer super, fazer compras. Tem quarta-feira, a vida volta ao normal pra grande maioria. Alguns dão uma esticadinha até o final de semana, ainda para aproveitar ali o pós-carnaval, aquela coisa toda. E dia 23, sim, tudo volta ao normal. Dia 23, daqui a 10 dias, exatamente daqui a 10 dias. Então, reformulando a minha frase, não é a última semana, são os últimos 10 dias de trânsito delícia, né? Então, vamos combinar, o trânsito é uma delícia nos últimos dias aí. Ah, tem movimento e tal, mas nada de... Eu não consegui, por exemplo, eu até fiz essa brincadeira na praia quando eu tava lá. Agora na praia, na virada do ano, que eu ia ficar não sei quanto, mas vai chover de merda! Quase peguei o motoqueiro por causa dessa merda aqui, ó. Fiz uma brincadeira quando eu tava lá na praia, que ia ficar não sei quanto tempo sem reclamar da 24 de outubro, depois que eu passei raiva na Paraguaçu, né? Eu não consegui ainda reclamar da 24 de outubro, né? Não que eu não tenha passado ali, eu passo ali praticamente todos os dias. Ela tá levinha, tá gostosa, tá fluindo. Pelo menos por enquanto. Então, os últimos 10 dias de trânsito leve, pelo menos em Porto Alegre. Tinha esquecido de um detalhe que se repetiu por todos os finais de semana desse verão. A partir das sextas-feiras, que é hoje, por sinal. Aberta a temporada dos esquisitos, né? Puta que pariu! Que casal esse que eu trouxe aqui pro Shopping Total. Um mais esquisito do que o outro. E o anterior a eles foi o Pedro. E antes eu falei, eu preciso então deixar claro aqui, o rapaz não tem problemas, ou não tem nenhum tipo de especialidades, né? Ele é simplesmente um bobalhão, boca aberta, né? Antes que digam que eu tô caçoando de um menino, de uma criança especial. Então, o primeiro esquisito do dia, o Pedro, e agora esse casal aí. E o colega na contramão. Ah, eu tenho pavor que essa gente
essa gente que dirige esse aplicativo, sabe? Às vezes me dá um ruim de ver umas coisas assim, que puta que pariu. De pensar que esses filhos da puta ganham a mesma coisa que eu. Volte sim. Dá uns ruins, sabe? Tu não vê umas coisas estranhas na rua aí? Em relação a passageiros esquisito e os motoristas boca aberta, os motoristas de aplicativo, filho da puta? Não vê? Então abre teus olhos, meu bruxo. Ah, tem vezes que o Saraiva que mora dentro de mim toma conta do meu ser. Como é que é aquela música de pagode? Toma conta de todo o meu ser. É uma saudade louca que... Saraiva, sabe o seu Saraiva, aquele personagem do Chico Anísio, eu acho, né? Tolerância zero, acho que é isso, né? Ah, às vezes tem que tomar cuidado para ele não assumir de vez a volância, o comando da nave. Às vezes tem que tomar cuidado para ele não... Ah, meu Deus do céu, deu uma saraivada agora. Eu dei uma saraivada agora que... vamos combinar aqui. Eu tô me dando razão agora, não sei se eu tenho, mas... O rapaz chamou ali na rua Felizardo Furtado, aqui no Botânico, no prédio, naquele condomínio que mora todo mundo, sabe? Só que hoje é dia de feira ali. Então a rua é fechada lá em cima, no cruzamento com a Ferreira Viana. Os moradores sabem disso. E eu sei disso porque eu tinha acabado de passar ali para deixar a minha passageira na rua Felizardo. Um pouquinho adiante do condomínio, inclusive. Passou, me chamou a atenção o movimento da feira, aquela coisa toda. Eu lembrei, hoje é dia de feira. E daí ele chamou do meio da feira. Daí eu mandei mensagem para ele assim, cara, tem feira. Disse, mas tu pode entrar aqui, não sei o que, depois tu volta de ré. Eu disse, não, ele não tá contra-argumentando comigo, né? Ou seja, na verdade ele contra-argumentou comigo. Não. Daí eu respondi para ele assim, cara, tu não pode pedir o carro no local mais apropriado? Não respondeu nada, passou uns 30 segundos. Daí eu resolvi, não vou fazer essa corrida. Vou esperar ver que ele vai me responder. Daí ele mudou o ponto de partida para a saída da Ferreira Viana, desse mesmo condomínio, por sinal. Beleza, tá aí agora, o que eu faço, né? Vou ter que buscar o passageiro e levar uma nota 1. Tá, ok, vamos dar ali, vamos lá. Daí ele mandou mensagem. O carro é pra minha namorada, fulana de tal. Eu disse, não. Daí eu mandei, o Saraiva veio com tudo, mas tu não te ajuda, né? Tu não te ajuda. Pede o local, e local é inapropriado. Deveria ter printado, mas depois eu vou começar a criar prova contra mim, né? Pede o carro em local inapropriado e não usa a ferramenta para terceiros do aplicativo. Eu disse, não precisava, né, Daniel? Né? O cara tá te avisando que o carro é para terceiro. Bem-vindo ao Bourbon Shopping. Entre em ritmo do carnaval. Mas eu já... Sim, tô no Bourbon. Tô vindo buscar no Bourbon, que a viagem é para Carlos Cozerites. E eu não acredito que daqui da Carlos Cozerites, pessoal, que o cara vem fazer rancho aqui no Bourbon Ipiranga, né? Se ele quisesse fazer rancho, ele é no Bourbon Assis Brasil, que é bem mais pertinho da casa dele, por sinal, o César. Ou seja, não precisava ter resmungado pelo fato da viagem ser para terceiros, né? Mas é que a argumentação dizendo para eu entrar no meio da feira e sair de ré, pra mim aquilo ali ele me perdeu, tá ligado? E o Saraiva entrou com tudo. Enfim, às vezes tem que tomar cuidado para que esse personagem de tolerância zero não tome conta de mim. Porque eu tenho vontade de dar umas patadas em todo mundo, sem dó nem piedade. Às vezes, cadê o César? O casal de velho vindo ali se arrastando. 3 sacolas, fizeram compras no Bourbon Ipiranga, inacreditável, mas dá pra ir de boas. Vamos ver se eu chego ali sem chamada para mostrar para vocês uma rua que eu descobri esses dias. Uma rua nova, não é que eu descobri esses dias. Ela é nova e eu descobri esses dias. Eu tô aqui na Arita Rabô, zona leste da cidade. Tem que pegar a direita aqui na próxima rua, ó, que é essa aqui onde tem essa subestação da CE. E lá no final vai ter um prolongamento da Rua Concorde, que eu conhecia ela pequenininha, a Rua Concorde no caso, que começava, tinha 2, 3 quadras pelo que eu lembro na minha cabeça. Ela começava ali em cima Não vamos pro Porto Rio Grande. Mas eu tô por uma para entrar pro Platina de novo, então aceitar.
e vamos para Porto Rio Grande. Buscar lá na Protásio Alves. Mas não vão buscar. Estamos buscar 3 quilômetros, tanto sacanagem comigo. Essa rua aqui é Francisco Silveira Dias Filho, não é a Rua Nova no caso. Não é o prolongamento da Concorde. O prolongamento da Concorde é justamente em frente a esses condomínios que vocês estão vendo aí, ó. Que são novos, residencial Porto Montenegro, ó. A minha tese é que todos os condomínios agora têm nome de Porto alguma coisa. E a rua, então, nova é essa aqui, a próxima à direita. A Rua Concorde, ela terminava aqui na minha cabeça. E esses dias eu fiz uma viagem em que o próprio Waze mandou eu vim por aqui, ó. Nesse trecho aqui que parece ter sido entregue recentemente. Aqui já é o Jardim Planalto. Eu não lembro o que tinha aqui antes dessa rua, mas eu nunca tinha passado por aqui. E ela vai até o cruzamento com a Avenida Carl Ivers. E que eu descobri também, coincidentemente, que ela tem uma continuação lá naqueles condomínios que tem na Manuel Elias, ao lado do... Eu acho que é Stock Center que tem ali na Manuel Elias, né? Aqui, ó, essa aqui é a Avenida Carl Ivers. Ela termina aqui, ó, neste beco, digamos assim. Ó, no final ali aqui, ela termina aqui. Tanto que ela termina. E ela tem um prolongamento lá na Manuel Elias com o mesmo nome, Carl Ivers. Também. Provavelmente uma avenida projetada nesses planos diretor da cidade. E que daí não se organizaram direitinho, as regiões foram sendo tomadas pela população. E agora fica essas coisas perdidas no meio da... Né? Uma rua começa de um lado e termina do outro, sem pé nem cabeça. Enfim, como eu estou sendo chamado para nessa sombra aqui, parece ser bem interessante, junto com esses caramelos que estão brincando aqui com os lixeiros. E vou esperar o meu principal passageiro do dia, o próximo 15 para as 2 da tarde. Fazia tempo que eu não passava por essa estação, sabe? Quase que mandei o casal parar. Cancelou? Não. Enfim, de agarra, de arreto, no meio da tarde de Porto Alegre. Peguei no aeroporto agora um casal, o rapaz foi esperar a namorada, provavelmente. Daí vieram para um Airbnb aqui que ela alugou. E vieram uma pegação assim, ó, constrangedora. Não são jovenzinhos, são, sei lá, 40, 50 anos de idade. Ridículo de ver. Tá saindo umas excursão aqui das séries. Sabe-se lá pra onde vão. Será que parou? Não. Ó, aqui mesmo pra Carazinho. Rafaela. Tô aqui no Iguatemi. Portaria do Iguatemi, ó. Viram, né? Só vou virar que tem 2 moças ali. Eu não preciso identificar ninguém, né? Eu achei que ia parar, mas funcionou a minha tática mais uma vez. Largo o pessoal na principal. Se não tocar, só esperar um pouquinho. E a Rafaela tá lá dentro, ó. Agora que eu vi. Não. Deixa eu mandar um cheguei pra ela aqui. Cheguei. Cadê a Rafaela, tia? 7h11 da tarde. Tardezinha em Porto Alegre. Não aguento mais esquisito, pessoal. Não aguento mais os esquisitos. Tá lá a moça, tava sentada lá no começo da área de embarque. Agora se deu conta que eu cheguei. Vem vindo ela devagarinho, com uma cara de incrédula. Esse carro, será que eu vou mesmo? Deve estar pensando. Oi, Rafaela? Já peguei nesse número hoje. 402 da Albion. 8h25 anoiteceu em Porto Alegre. Olha só o papo do velho. Ele entrou assim, rapaz, eu estou viciado, diz ele pra mim. Eu disse, seu Marcos, o senhor tá viciado? Agora, quando eu trouxe aqui pra Burgueses. Viciado em quê? Tu não vai acreditar. Nesse momento eu pensei, não deve ser em álcool, não deve ser em cigarro, e talvez não seja em drogas, né? Ou pelo menos não as óbvias. Porque senão ele não ia dizer que eu não vou acreditar. Deus. Não faço ideia, seu Marcos. Tava com preguiça de pensar, sabe? Em Pringles. Eu sei o quê? Daí tirou da sacolinha. Pote já pela metade.
Veio comendo. Eu não vou nem me estressar com esse homem. O louco sou eu de estar carregando essa gente nessa sexta-feira. Pringles. Eu inventei de comer, mas faz umas 3 semanas atrás, um potinho desse. Eu não consegui mais parar de comer. Cara, eu tô dizendo pra vocês, só ficaram os esquisitos em Porto Alegre. Inacreditável. Eu fechei já, finalizei 27 corridas no dia de hoje. Sem exagero, pelo menos umas 15 foram com passageiros que renderiam um vídeo para falar de cada um deles. Pelo menos umas 15. Mas assim, esquisito valendo, com força, com vontade, sabe? Inacreditável. Agora, o que será que a Luísa... O que será que me espera a Luísa? Né? Como será que a Luísa... Tô cansado com as palavras já. Pegar a Luísa, então, aqui na Albion, levar lá pro Shopping Total. Já de cara já vou largar. Hashtag festa estranha com gente esquisita. E deixa no comentário para ter certeza que chegou até o final desse vídeo. Chega por hoje, 9h40 da noite, meta batida. Check! Graças a Deus. E isso é o mais importante. O resto é resenha. Mas é inacreditável. O que sobrou em Porto Alegre. Agora por último aí, agora tu virou desespero. Só tava tocando pra levar lá pra Orla, lá que tem bloquinho. E umas corridas, aquilo que vocês sabem, que eu comento todos os dias, né? Senti falta da Stephanie, né? Pra quem é mais antigo aí, ou pelo menos tem mais de 1 ano de pista, pra lembrar que a Stephanie chegou valendo na sexta-feira de carnaval ano passado, né? Com aqueles preços super faturados, enlouquecendo e alegrando os motoristas de aplicativo, né? Mas enfim, não chegou a Stephanie, significa que o estagiário tá controlando direitinho a máquina, pelo menos por enquanto. Bom, é isso, o dia em geral foi bom, consegui fechar minha meta, isso é o mais importante. Realmente a qualidade dos passageiros esquisita, para deixar uma palavra que não ofenda ninguém, né? Eu tenho a impressão que amanhã, pelos próximos 4, 5 dias que vai durar o carnaval, acho que vai ser sempre assim, né? Então é isso, cansei de falar, tô cansado, o corpo tá cansado pra caralho. Já tô aqui na Otto Niemeyer em direção à minha casa e minha vida, com a Fofo do Sol. Só seguir mais um pouquinho e pá, cheguei. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo, aos meus amigos inscritos. Compartilhem em suas redes sociais. Quem não for inscrito, por favor, o faça aí imediatamente. Inscreva-se. E só para lembrar, meus vídeos não tem pauta, não tem edição. Não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Então, hashtag festa estranha com gente esquisita. Eu não tô legal. Eu não aguento mais berita. Deixa aí no comentário. Não precisa ser tudo isso, tá? Só festa estranha já é o suficiente. Mas se quiser fazer completo, festa estranha com gente esquisita. Um beijo. Não, amanhã tem, né? Amanhã é sábado, vai ter. Então, beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até amanhã, sábado, no caso. Fui.